Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a profecia de Daniel das 2.300 tardes manhãs, mas agora mais especificamente sobre o santuário. Então a pergunta que ficou foi: que santuário é esse? Por que esse santuário precisa ser purificado? Olhando em Hebreus no capítulo 8, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, ou seja, Cristo, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. No capítulo 9, no versículo 23 e 24, diz o seguinte: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora diante de Deus. Então a gente pode perceber que, de fato, existe um santuário no céu. E que aquele santuário lá que Deus mandou Moisés construir é uma cópia do santuário no céu, e que todos os rituais, todas as cerimônias, os sacrifícios que aconteciam naquela época eram símbolos do ministério que Jesus faz em nosso favor, fez e faz em nosso favor. E, é claro, todos os sacrifícios, eles simbolizavam o Messias que viria para a Terra, que morreria pelos nossos pecados. Mas ok, tem um santuário no céu, mas por que esse santuário precisa ser purificado? Tipo, o que tem de impureza no céu para o santuário ficar impurificado? Se a gente voltar lá para o tempo de Moisés, para as cerimônias que aconteciam, a gente pode entender um pouco esses conceitos. Existe o lugar santo, existia no tabernáculo o lugar santo e o lugar santíssimo. E existia um ministério que acontecia nos dois compartimentos. Então, no lugar santo, durante o ano todo, o sacerdote, ele intercedia pelo povo, pelo incenso, através... queimando incenso, que simbolizava as orações do povo subindo para Deus, então ele era o mediador. E também, todos os dias, o sacerdote ele fazia um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Mas além desses sacrifícios, as pessoas elas traziam as ofertas para perdão dos pecados delas. E essas ofertas, que eram um animalzinho, elas eram trazidas para o santuário. E lá no pátio, o pecador colocava as mãos sobre a vítima, né, sobre o animal, e confessava os seus pecados sobre ele, ou seja, passava simbolicamente os seus pecados sobre o animal. E então ele matava o animal e o sacerdote pegava o sangue e aspergia no véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Isso ele fazia durante o ano inteiro. Só que assim, tecnicamente os pecados do povo, das pessoas, eram perdoados, porque o animal morria no lugar delas, né, simbolizando a Cristo, mas esse pecado não sumia. Ele ficava lá no santuário quando o sacerdote ia aspergia. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele fazia um trabalho diferente. Ele fazia o dia de expiação, ou seja, a purificação do santuário. Então, eram pegados 2 bodes, e um desses bodes morria como perdão pelos pecados, e o sangue da oferta era aspergido lá no lugar santíssimo sobre a Arca da Aliança, o propiciatório. E assim, fazendo isso, o sacerdote ele pegava, tecnicamente, simbolicamente, quer dizer, os pecados que estavam no santuário e carregava sobre ele. Então agora ele carregava esses pecados e até o outro bode, que era o bode expiatório. Então ele colocava a sua mão sobre o bode e passava os pecados do povo que agora estavam nele para esse bode. E tinha uma pessoa encarregada por esse bode que levava para fora do acampamento, e ele estava lá banido para sempre do acampamento. Então, o que isso significa? Falando agora, esse é o símbolo, certo? Esse é o símbolo do que acontece com Jesus. Então Jesus, quando ele morreu como oferta pelos nossos pecados, ele subiu aos céus depois de sua ressurreição e ele se tornou sumo sacerdote. Então, a partir daquele tempo inteiro, ele ia
mostrava a sua oferta, que era o seu próprio sangue, para Deus, em favor dos pecadores arrependidos. E eles recebiam perdão assim. E além disso, como um incenso, ele levava as nossas orações para Deus. Mas a partir de 1844, Jesus começou a purificação do santuário. Por quê? Porque os pecados das pessoas foram perdoados, mas não sumiram, entende? Não foram completamente destruídos. Eles continuaram lá nos registros, nos livros, onde fala sobre a vida da pessoa e tudo que a pessoa faz. Então os pecados ainda estão lá. Então o que começou a acontecer? A partir de 1844, Jesus ele começou uma obra investigativa, analisando os livros da vida das pessoas e vendo se eles aceitaram o seu sacrifício, para assim poder fazer o perdão completo da pessoa. É isso que está acontecendo agora. E no final, quando ele voltar depois, no dia do juízo, final, ele vai, assim como o sacerdote colocava os pecados do santuário no bode, ele vai colocar os pecados sobre o causador de todos os pecados, que é Satanás. Então, Deus vai colocar os pecados sobre ele e ele vai ser destruído junto com todo o mal. Então é isso, espero que tenha esclarecido a mente de vocês e até mais. Deus abençoe vocês.